Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia! Esse é o dia que nos deu o Senhor. Alegrai-vos e regozijai-vos nele. Amados, hoje entramos no terceiro dia de exposição do livro de Josué. Aqui com vocês, o professor Fábio Machado. E estarei expondo do capítulo 7 até o capítulo 9. Dos versos 1 a 9, nós vamos ver a derrota na cidade de Ai. Embora Josué e Israel, como um todo, não soubessem disso, havia pecado no acampamento que afetou todo o Israel. Pois nos é dito que os filhos de Israel cometeram uma transgressão em relação às coisas malditas. Verso 1. Apenas um homem tinha feito isso, mas Deus responsabilizou a nação, porque o homem Acã era parte de Israel. Ele havia levado algumas coisas que estavam sob a maldição, e, portanto, Deus estava irado com Israel. Josué enviou homens de Jericó a Ai para espionar aquela cidade. Observe, ele não havia retornado a Gilgal após a vitória sobre Jericó. Se ele tivesse tido tempo para voltar a Gilgal, o Senhor provavelmente teria revelado a eles que o pecado estava no acampamento. Mas nem mesmo lemos que Josué perguntou a Deus como atacar Ai. Ele antes dependia totalmente do Senhor em relação a Jericó, mas agora agiu independente e imprudentemente. Se Deus não estiver em nossas batalhas, tanto os pequenos quanto os grandes nos derrotarão. O conselho dos espias a Josué foi enviar apenas cerca de 3.000 homens contra Ai, porque era uma cidade pequena. Josué recebeu esse conselho dos homens sem pedir qualquer conselho a Deus, e o resultado foi que os homens de Ai saíram e derrotaram Israel, matando 36 homens. Após essa derrota, o coração do povo derreteu-se de apreensão. Foi um choque que eles não esperavam. Josué rasgou suas vestes e se prostrou diante do Senhor, junto com os anciãos do povo, colocando pó em suas cabeças. Essas atitudes falam de arrependimento que eles viram ser evidentemente necessário, embora ainda não estivessem cientes do pecado no acampamento que ocasionou essa derrota. Pelo menos Josué suplicou ao Senhor então, embora ele não tenha pensado em perguntar qual era o motivo dessa derrota. Ao invés disso, ele perguntou por que Deus trouxe Israel através do Jordão apenas para entregá-los nas mãos de seus inimigos. Ele achou que teria sido melhor permanecer do outro lado do Jordão. Ele não parou para considerar a maneira poderosa como Deus já havia reduzido a oposição de Jericó a nada. Ó Senhor, diz ele, o que direi quando Israel voltar as costas aos seus inimigos? Ele sentiu que a notícia disso daria aos cananeus coragem e força para cercar Israel e destruí-lo. Em seguida ele acrescenta: então, o que você fará pelo seu grande nome? Ele não percebeu que, na dolorosa derrota de Israel, Deus estava se preocupando corretamente com a honra de seu grande nome. Dos versos 10 a 26, o pecado de Acã é exposto e julgado. O Senhor respondeu à oração de Josué, dizendo-lhe: levanta-te. Por que estás assim prostrado com o rosto em terra? Israel pecou. Embora apenas um homem fosse culpado e sua culpa estivesse oculta, ainda assim todo Israel foi responsabilizado. Se eles tivessem consultado Deus antes de atacar Ai,
ele teria lhes falado a respeito disso. Mas a falta de comunhão com Deus frustrou seus planos. Deus disse a Josué que Israel pegou algumas das coisas que estavam sob a maldição e as colocou entre seus próprios bens. Portanto, eles não podiam ficar diante de seus inimigos e não podiam ficar até que destruíssem o mal de seu meio, porque Deus não estaria com eles. Josué deveria santificar o povo, isto é, separá-lo das atividades normais da vida, para se concentrar nesse único assunto de importância, que havia uma coisa maldita em seu meio e ela deveria ser tirada. Podemos nos perguntar por que isso não poderia ser resolvido sem envolver toda a congregação. Mas todos devem aprender publicamente que Deus é um Deus de verdadeira santidade. Esse trato público tinha, portanto, a intenção de impressionar pela gravidade de tal pecado para cada indivíduo e também evitar quaisquer outras desobediências futuras. A investigação e seus resultados não levariam pouco tempo. O andamento da guerra deve ser suspenso para enfatizar que Deus governa entre os seus. Certamente o Senhor poderia ter exposto Acã como ofensor imediatamente, mas em sua grande sabedoria ele fez todas as tribos virem como se estivessem sob suspeita. Isso exigiria um exame profundo do coração de todos, de modo que não houvesse um mero ressentimento despertado contra Acã, mas que todos fossem humilhados pelo mal. O processo gradualmente se restringiria ao indivíduo que o Senhor já havia julgado que deveria morrer e ser queimado. No início da manhã, o exame começou. Das 12 tribos, a tribo de Judá foi escolhida pelo Senhor. E desta, a família dos Zeraitas foi tirada. Então a família veio, homem por homem, e Zabde foi levado. A família de Zabde foi então trazida homem por homem, e o dedo de acusação foi apontado para Acã. Acã teve tempo de sobra para confessar sua culpa, mas evidentemente esperava até o fim que não seria exposto. Josué não mostra hostilidade para com Acã, mas roga a ele pelo que ao menos dê glória ao Senhor, Deus de Israel, confessando abertamente o que ele fez. O que mais Acã poderia fazer agora, a não ser confessar sua culpa? Ele admitiu que havia pecado contra o Senhor, Deus de Israel, e roubado 3 coisas do despojo de Jericó: uma bela vestimenta babilônica, aproximadamente 2,5 kg de prata e uma cunha de aproximadamente meio quilo de ouro, e os enterrou sob o chão de sua tenda. O valor seria ótimo. A vestimenta babilônica representa o luxo idólatra, que deveria ter sido destruída, enquanto a prata e o ouro deveriam ter sido colocados no tesouro do Senhor. O que Acã achou que poderia fazer com estas coisas? Mas a ganância costuma ser tola e irrefletida. Ele teve que admitir que os cobiçou e os levou. Os bens roubados sendo recuperados da tenda de Acã, então ele e a propriedade roubada, seus filhos e filhas, bois, jumentos, ovelhas e sua tenda foram todos levados para o vale de Acor, que significa vale da desgraça, vale dos problemas. Então Josué pronunciou solenemente a sentença contra Acã. Ele teve problemas por causa dos problemas que semeou. Todo Israel foi chamado para apedrejá-los até a morte e queimá-los. O fato de seus filhos e filhas terem sido incluídos nesse julgamento indica que eles sabiam de seu crime e não o denunciaram, pois em Israel nenhum filho devia ser morto pelos pecados do pai,
segundo Deuteronômio, capítulo 24, verso 16. Os animais de Acã também foram destruídos. No entanto, quanto à prata e ao ouro, não sabemos se foram trazidos para o tesouro do Senhor, mas é claro que não seriam destruídos pela queima. Um grande monte de pedras foi erguido sobre os restos mortais, um testemunho da santidade de Deus no julgamento. Somente quando esse julgamento severo do mal aconteceu, a ira de Deus diminuiu. O lugar, desde então, foi chamado de Vale de Acor. No capítulo 8, dos versos 1 a 29, a cidade de Ai é totalmente destruída. Agora, o Senhor dá instruções explícitas a Josué sobre como atacar Ai. Quão diferentes eram esses planos do que aqueles que Josué usou no início. Deus diz a Josué que não tivesse medo, mas que levasse com ele todos os homens de guerra, não apenas 3.000 homens. Era Deus quem os entregaria nas mãos de Josué, para que não houvessem dúvidas de que obteriam a vitória. Eles deveriam fazer com Ai como haviam feito com Jericó, mas neste caso o povo poderia ficar com o despojo para si. Primeiro, eles foram instruídos a armar uma emboscada através da cidade. Josué, portanto, escolheu 30.000 guerreiros valentes, dizendo-lhes para ficarem à espreita atrás da cidade, não muito longe dela, e estarem prontos para o conflito. Eles esperariam que Josué e seus companheiros se apresentassem diante da cidade, com a confiança de que os homens de Ai sairiam para atacá-los como antes. Israel então agiria como se tivesse sido espancado e atacado e recuaria com os homens de Ai em sua perseguição. Isso daria à emboscada tempo para entrar na cidade e incendiá-la. Os homens, portanto, permaneceram em emboscada naquela noite. Na manhã seguinte, Josué reuniu seu exército e os levou para o lado norte de Ai, onde acamparam. Ele também colocou cerca de 5.000 homens em uma emboscada no lado oeste da cidade. Assim, havia 30.000 homens à espreita atrás da cidade e 5.000 no lado oeste, e um grande exército com Josué em frente à cidade. Então Josué e seu exército marcharam para o vale em vista dos portões da cidade. O rei de Ai imediatamente conduziu seu exército para fora dos portões para atacar Israel, como fez antes, por ignorar as emboscadas que haviam sido armadas. Josué e seu exército recuaram, fugindo de Ai. Todo o exército de Ai se juntou na perseguição a Israel, deixando a cidade sem defesa. Eles não eram como os homens de Jericó, que mantinham sua cidade firmemente fechada contra Israel, mas se sentiam fortes na ofensiva, sem dúvida encorajados pelo fato de terem feito isso antes e vencido. Quando Ai ficou totalmente indefeso, o Senhor disse a Josué que estendesse sua lança em direção a Ai. Esse foi o sinal que a emboscada esperava, e eles correram para a cidade e a incendiaram antes que o exército de Ai soubesse o que estava acontecendo. Quando eles viram sua cidade em chamas, eles se viram apanhados no meio, pois aqueles que perseguiam voltaram e feriram os homens de Ai. Aqueles que haviam incendiado a cidade saíram e atacaram por trás, destruindo assim em pouco tempo todo o exército de Ai. O rei de Ai foi levado vivo, e quando o exército foi destruído, os exércitos de Israel voltaram para a cidade e terminaram a destruição, de modo que 12.000 foram mortos naquele dia, toda a população de Ai. O gado e outros despojos foram levados pelos israelitas. No entanto, como Deus havia instruído, o rei de Ai foi enforcado,
Depois seu corpo é enterrado por um grande monte de pedras na entrada da cidade. Dos versos 30 ao 35, nós temos a renovação da aliança do Senhor. É revigorante ver como Josué respondeu rapidamente à ordem de Deus em Deuteronômio 27, verso 2, ao construir um altar no Monte Ebal, um altar de pedras inteiras. É relatado que este altar foi recentemente desenterrado por arqueólogos, que descobriram ser de dimensões muito grandes. Nesse altar, os israelitas ofereciam tanto holocaustos quanto ofertas pacíficas. Além disso, Josué escreveu uma cópia da lei de Moisés. Deus não fez com que Israel se apressasse imediatamente em novas conquistas, mas sim procurou que eles considerassem sobriamente seu relacionamento com Ele, para dar-lhe a adoração devida ao seu nome e ser encontrado em espírito de dependência dele e obediência à sua lei. Mais tempo foi levado para Israel se reunir, com metade da congregação em frente ao Monte Gerizim e a outra metade em frente ao Monte Ebal. A arca ficava no centro, assistida pelos sacerdotes, mas todo Israel era obrigado a estar presente. Estas duas montanhas estavam próximas, e Josué estava obedecendo a ordem de Deus em Deuteronômio capítulo 27, verso 11. As maldições estavam relacionadas com o Monte Ebal e as bênçãos com o Monte Gerizim. Aqui Josué leu todas as palavras da lei, as bênçãos e as maldições. Moisés havia ensaiado isso com Israel antes, mas era necessário como um lembrete constante para eles. Ninguém estava isento de ouvir esse discurso. Mulheres, crianças, pequenas e estranhos que viviam entre eles deveriam ser incluídos também. No capítulo 9, dos versos 1 a 27, os israelitas foram enganados pelos gibeonitas. A calma deliberação com que o Senhor estava agindo deu tempo para que as forças dos inimigos se reunissem contra Israel. 6 nações, os hititas, os amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus, ao saber da invasão de Israel através do Jordão, se reuniram para unirem forças em oposição a esta ameaça alarmante. A estratégia militar humana teria incitado Israel a atacar rapidamente, a fim de evitar qualquer resistência unida contra eles. Mas Deus é sábio e muito mais do que os homens. Ele deu tempo para que as nações se unissem contra seu povo, para que pudesse mostrar seu poder superior, derrotando-os juntos em um tempo muito curto. Os habitantes de Gibeão, evidentemente, perceberam que não seriam capazes de derrotar Israel. Então eles enviaram homens posando como embaixadores de um país distante, carregando sacos velhos em seus burros, odres de vinho rasgados e remendados, sandálias velhas e remendadas, vestindo roupas velhas e com alimentos secos e mofados. Vendo a Josué, eles mentiram categoricamente para ele, dizendo que vinham de um país distante, pedindo-lhe que fizesse um pacto com eles. Os homens de Israel suspeitaram que isso pudesse ser um engano. Mas os gibeonitas disseram a Josué: somos seus servos. Observe que eles não falaram como Raabe, reconhecendo o Deus de Israel como o verdadeiro Deus. E quando Josué os pressionou sobre quem eles eram e de onde vinham, eles não responderam especificamente, mas disseram novamente que eram de um país muito distante. Então eles introduziram o nome de Deus, dizendo que tinham ouvido falar de sua fama e de suas vitórias no Egito e sobre Sion e Og. Na verdade, os relatos só despertaram medo em seus corações e não fé
como no caso de Raabe. O que os gibeonitas disseram parecia plausível, e pode ser que sua referência ao Deus Israel tenha tido um efeito decisivo com Josué. Mas ele e Israel cometeram um erro fatal de recebê-los por sua própria palavra, sem pedir o conselho do Senhor. Eles fizeram e confirmaram uma aliança com eles por meio de um juramento. Se pensamos que Israel não era o culpado por ter sido enganado, então vamos considerar novamente. Se eles tivessem levado o assunto a Deus, eles teriam sido enganados? A resposta é não. 3 dias após isso, Israel descobriu que essas pessoas viviam perto deles, e enquanto Israel viajava, eles chegaram às suas 4 cidades. Mas essas cidades tiveram que ser poupadas por causa do juramento que Israel havia feito a elas. Isso levou a congregação a reclamar dos governantes, pois isso era contrário ao que Deus havia ordenado. Eles poderiam reincidir a aliança agora, com base no fato de terem sido enganados? Absolutamente não. Por quê? Porque, embora outros possam agir falsamente, isso nunca dá ao verdadeiro servo de Deus o direito de agir falsamente em troca, de agir com reciprocidade, diríamos assim. Eles haviam dado sua palavra. Deus não permitiria que eles voltassem atrás, apesar dos problemas que poderiam surgir. Mais tarde, o rei Saul, em seu zelo pelos filhos de Israel e Judá, matou alguns dos gibeonitas. Está lá narrado no 2º livro de Samuel, capítulo 21, verso 1. E Deus enviou fome sobre Israel nos dias de Davi por causa disso. Saul, portanto, escolheu uma maneira tola de tentar corrigir o fracasso de seus antepassados. Que lição para nos ensinar a importância de nos curvarmos aos resultados governamentais de nossos fracassos, em vez de orgulhosamente pensar que podemos corrigi-los. No entanto, deve haver alguma disciplina aplicada por causa do engano. Os gibeonitas disseram que eram servos de Israel. Por isso, os governantes de Israel disseram: sejam lenhadores e carregadores de água para a congregação. Eles devem ser mantidos em total subserviência a Israel. Josué, então, deu a eles esta mensagem, dizendo-lhes que, apesar de serem poupados, eles estavam sob a maldição por seu engano e nunca seriam libertos da escravidão. Eles responderam a Josué que sabiam que Deus havia dito a Moisés para destruir o povo da terra, e esse engano foi o único meio que eles conseguiram pensar para serem preservados da morte, pois estavam cheios de medo. Se tivesse sido a fé que os tivesse trazido, eles teriam encontrado Deus Israel, cheio de compaixão, como ele foi com Raabe. Mas Deus sabia que essas nações se entregariam à idolatria e à incredulidade. No entanto, eles não resistiram de forma alguma às palavras de Josué e se declararam prontos para se submeterem a tudo o que Josué considerasse certo, correto. E assim concluímos a exposição de hoje. Amados, a vida do cristão verdadeiro deve ser pautada em agradar a Deus. E a única forma de agradá-lo é submetendo-se à sua vontade. Dessa forma, devemos, em constante oração, buscarmos diuturnamente sua direção em tudo em nossas vidas. Quando olhamos para o comportamento de Josué e a liderança de Israel, observamos o erro enorme ao selarem um pacto com os gibeonitas sem antes consultarem a Deus. Eles já tinham se dado muito mal na primeira investida contra Ai por não terem consultado a Deus.
e agora repetiram o mesmo erro. Todos nós somos sujeitos ao erro, mas que todos possamos aprender com eles. Nosso Deus é longânimo e paciente, mas Ele deseja que cada um de nós cumpra plenamente seu soberano propósito em nossas vidas. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.